Bom dia a todos vocês, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo que nos abençoe no dia de hoje e sempre, pedindo a sua sabedoria, meu Pai, para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. O título de hoje é O que representa o rolo de 7 selos? Nós vamos ver que as Bíblias brasileiras não traduz como rolo, mas sim como livro. Então, o que representa o livro dos 7 selos? Vou mostrar em seguida aí para vocês que aqui nos Estados Unidos muitas Bíblias são traduzidas como rolo. Mostrando para vocês aqui a tradução da Bíblia em inglês não é livro, mas sim rolo. A palavra scroll significa rolo. E é importante a gente saber que se trata de um rolo e não de um livro, porque na época de nosso Senhor Jesus Cristo, os livros da sua forma mais simples estavam começando a sair. Então, a escrita comum naquela época era em forma de rolo. Deus aqui ainda está continuando a falar com as igrejas, as 7 igrejas, e também com as igrejas atuais, mas através do quê? Através de todo o ensinamento que foi ensinado por Deus através dos profetas, através de Moisés e também através de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos.
E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Antigamente, todas as transações comerciais eram lavradas nesse rolo. E na parte de dentro do rolo havia todos os detalhes dessa transação. E na parte de trás vinha apenas um resumo, mostrando aquilo que foi feito. Para a gente entender o que quer dizer esse rolo ou o livro, que nós estamos conversando e tentando entender o significado, nós vamos voltar lá na história do livro de Ruth, que nós já estudamos detalhadamente. Então, nós vamos ver que, a certo ponto, Ruth ficou viúva. E daí tinha a terra que pertencia a ela, mas ela, como mulher, não tinha como plantar essa terra. Por quê? Porque ela era mulher. E veja bem que Noemi também ficou viúva. Então, as duas estavam desamparadas, mas tinham terras. Vejam que, para a gente entender essa parte de Apocalipse, é bom a gente entender essa parte de Ruth. Porque daí, Boaz, que era aquele que era o candidato para se casar com Ruth, ele viu que havia uma outra pessoa na família que tinha o direito de herdar essas terras. Mas, para herdar essas terras, eles também herdariam Ruth e Noemi. Veja bem, o herdeiro da terra teria que herdar Ruth e Noemi. Então, hoje, quando nós vamos na abertura desse rolo, quem é que tem o direito de abrir esse rolo? Nós vamos ver que é apenas uma pessoa a quem foi confiado o seu direito e poder sobre a terra. É como se esse rolo fosse uma escritura de toda a terra. Mas veja que, possuindo a escritura da terra, ele também possui todos os seres viventes que vivem na terra, todos os animais, tudo que está dentro da terra pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que está discutindo hoje sobre o seu direito supremo de abrir esse rolo e de decidir o que fazer com aquilo que nele há. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Então é simples, assim como Boaz, se tornando dono da terra, ele tinha o direito de resgatar Ruth e Noemi. Jesus Cristo, como dono da terra, dono do planeta Terra, ele tem o direito de decidir sobre a nossa sorte, de fazer o nosso resgate ou não. E para fazer o nosso resgate, a gente tem que merecer estar à altura, a gente tem que conhecer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está pedindo de nós e nós temos que corresponder. Caso contrário, com certeza nós seremos rejeitados. E os 7 selos? Veja que antigamente os romanos, quando faziam essas transações,
isso já não está relatado no livro de Ruth, mas está relatado na história dos romanos, que eles faziam essas transações bem lavradas nesse rolo, e o rolo, ele era selado com 7 selos. E esses 7 selos só poderia ser aberto pelo dono do contrato, a pessoa que fez aquele contrato, que possui, no caso, se ela possui uma terra, só ela tinha o direito de abrir. E João viu, ele está proclamando em voz alta: quem é digno de romper os selos e de abrir o rolo ou o livro? Então, essa é uma pergunta que nós deveremos fazer a nós mesmos, porque se nosso Senhor Jesus Cristo é o único herdeiro de Deus, com certeza vocês não acham que é Ele a pessoa digna de abrir esse rolo e decidir sobre o destino das pessoas que aqui vivem? Com certeza não é? E não está revelando quem é esse anjo poderoso, mas dá para a gente entender que provavelmente seja o anjo Gabriel, porque a tradução de Gabriel significa a força de Deus. Não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir esse livro. Isso aí é apenas uma expressão, dizendo que no mundo todo não existe ninguém com a autorização, com o poder de abrir esse rolo, esse livro. E João relata que ele, sem entender, chorava muito por ter conhecido que ninguém poderia abrir o livro. Mas aí uma voz esclareceu para ele que havia sim, havia alguém que poderia abrir esse livro. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? É nosso Senhor Jesus Cristo. E essa menção de Jesus como leão da tribo de Judá, a gente vê desde lá do livro de Gênesis. Nós estávamos estudando na história de Jacó, que quando ele estava prestes a morrer, ele reuniu todos os seus filhos. E daí ele estava dando uma espécie de descrição de cada filho, mas essa descrição era na realidade uma profecia. E Jacó vai dizer que Judá é um leão novo. E tudo isso, quando a gente olha, sem a gente fazer aquela ponte a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não faz ideia no porquê de Jacó estar dizendo isso. Mas se hoje a gente olha nesta história para tudo isso, a gente sabe que é porque da tribo de Judá surgiria o leão de Judá, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E João continua descrevendo a sua visão, dizendo que ele viu um cordeiro que parecia estar morto, mas estava em pé. O que significa isso também? Para entender, a gente volta lá no Antigo Testamento, em que Deus requeria que as pessoas adquirissem um cordeiro. E esse cordeiro ficava ali junto com a família por 4 dias. Depois de 4 dias, eles iam fazer a oferta desse cordeiro, iriam fazer o holocausto. Essas pessoas viam esse cordeiro apenas como um cordeiro morto, fazia o holocausto, estava entregue, tinha acabado o pecado. Mas aí o Cordeiro de Deus veio a este mundo. E o que os judeus, os romanos, os sacerdotes fizeram? Eles mataram o Cordeiro de Deus, não foi? E daí eles continuam vendo esse Cordeiro que permanece vivo como se ele estivesse morto. É isso que está mostrando ali. E muitos de nós vê a pessoa morta, como que se tivesse acabado. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, muitos consideram ser uma história, que ele morreu e acabou, mas
Nós vimos através da sua ressurreição que a morte não o matou, que ele continua vivo. Então, essa representação é a representação da compreensão humana, porque na realidade o Cordeiro de Deus, ele está plenamente vivo. Mas o interessante é considerar é que esse cordeiro que João estava vendo, ele tinha 7 chifres. E 7 é símbolo de poder. E esse cordeiro era diferente por causa do seu poder. Este cordeiro, para os seres humanos, estava morto, mas ele vivia e tem muito poder. 7 chifres, 7 olhos. É a representação dos 7 Espíritos de Deus, como nós já estudamos. Que Deus tem 7 Espíritos. E nós já vimos a descrição de cada um deles. Cada dia que passa, nós estamos conhecendo mais sobre esses 7 espíritos. Então, se existe 7 chifres, 7 olhos, subentende que cada um desses espíritos vai ter um chifre e um olho. E vai falar novamente dos 24 anciãos, que nós já discutimos no outro vídeo, que eu não sei quem são, porque a palavra não está revelando e eu prefiro não ficar fazendo julgamento pessoal, porque se Deus não revelou, é porque não é o momento certo de ser revelado. Toda a revelação sobre os santos de Deus será com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente tem que ter paciência para esperar. Aí vai falar da harpa e taças de ouro cheias de incenso. Isso aí provavelmente simbolizando os rituais que faziam no dia em que eles faziam esses holocaustos nos tabernáculos. Veja bem que toda essa história ele está voltando lá atrás no Antigo Testamento. Então, para a gente entender, é impossível se a gente não ir no Antigo Testamento para ver o significado dessa simbologia. Eles queimavam o incenso 2 vezes por dia, e a ideia deles é que a fumaça do incenso seria levado ao Altíssimo em glorificação a Ele. As orações dos santos, veja que o motivo de se fazer o holocausto era para redimir as pessoas, e depois de redimidas, elas entravam em orações, era parte desses rituais. Então, por isso está se referindo às orações dos santos, as orações em que as pessoas, depois de arrepender dos seus pecados, depois de limpas, elas oram em agradecimento, em louvor a Deus. Isso é oração dos santos. Nós, como pecadores, não temos como enviar para o Pai oração dos santos. Então, sempre antes de orar, é muito bom que a gente reconheça os pecados, arrependa e nos limpe espiritualmente para que a nossa oração seja considerada uma oração santificada. A seguir vai falar do canto novo. Existem muitas profecias na Bíblia falando sobre esse canto novo. É o canto da pessoa redimida, o canto para glorificar a Deus, santo, 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 reconhecendo a santidade de Deus na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O versículo 10 está falando: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reunirão sobre a terra. Por que sacerdotes? Será que nós estamos falando dos sacerdotes da igreja? Não. Está falando a todos os cristãos redimidos.
todos os cristãos redimidos são supostos a se tornarem os sacerdotes de Deus, pregar a sua palavra, evangelizar os outros. Então aí está o chamado, não é apenas para alguns que estão dentro da igreja, não. Esse é um chamado para todos nós que queremos nos redimir. E quando redimidos, Deus nos dá essa função sacerdotal. E essa descrição de milhões, de milhares e milhões de milhões, o que significa isso? Significa que a quantidade de anjos ali presentes não dava para contar, era uma quantia inumerável para nós. E aí no versículo 12, para encerrar, vai dizer que esses anjos cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nisso tudo está incluso para o nosso conhecimento as 7 qualidades de Deus que a gente também tem que pensar em trazer para nós mesmos como filhos de Deus e tementes a Ele. Vou ler de novo para vocês, que são poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E em seguida dá a entender que todas as criaturas, tanto no céu quanto na terra, devem glorificar a Deus por essas 7 qualidades. Por isso, gente, é muito importante a gente diariamente glorificar a Deus antes das nossas orações, erguer as mãos para os céus e glorificar. Glórias a Deus, nosso Pai, bendito seja o seu nome. Alguma coisa assim, porque Ele é digno e essa é a vontade dEle para nós. Para encerrar, nós vamos ver que os 24 anciãos estão prostrados em adorações. E há também a referência a 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes nós estudamos no capítulo 4 também. Não sei se vocês se lembram, mas se tratam dos querubins. E toda a sua descrição está batendo com aquilo que nós vimos no capítulo 4. Nós já sabemos que tem os 24 anciãos, que há os anjos e também os querubins em volta do trono. Muitas vezes, quando a gente adapta a modernidade na palavra, para a gente compreender melhor, de certa forma fica muito mais difícil da gente fazer a ponte para viver o costume daquela época, como eu citei, da história de Ruth, para a gente entender o que significa esse contrato e saber exatamente o que é que Jesus estava falando aqui. Se a pessoa não souber fazer essa ponte, ela não vai entender que tipo de livro ou de rolo é esse que está falando nessa visão de João. Então, gente, por isso é muito importante a gente comparar Bíblias, a gente não ficar com uma só e principalmente ver primeiro a Bíblia mais próxima da tradução original, que é a King James. Bom dia, meus amigos, muito obrigada pela sua participação, por estar se inscrevendo no nosso canal. Sejam bem-vindos e que Deus te abençoe abundantemente, que Deus abençoe a todos vocês que têm nos seguido desde o começo, que Deus lhes dê vida em abundância, que Deus lhe dê paz, preencha os seus caminhos com a sua luz e que você tenha muita saúde e resignação para vencer todos os problemas deste mundo maligno e fazer deles lições de aprendizado, lições para melhorarmos espiritualmente e para voltarmos ao Deus nosso Pai. Muito obrigada a todos vocês, um bom dia e muita paz.